Olá, bom dia, turma. Gostaria de começar aí desejando um bom dia para todos, saber se está tudo bem com vocês. Depois vocês me respondem lá no grupo de WhatsApp. E hoje, na aula de História, a gente vai estar dando continuidade no nosso estudo sobre as civilizações que floresceram aqui no nosso continente americano. Vamos estar vendo a última delas, né, que é a civilização Inca, que foi a única que floresceu na América do Sul, ou seja, né, aqui pertinho da gente. Como a gente vai ver aqui, né, os Incas eles surgiram na região dos Andes, aqui na América do Sul. Olha só, pega países que a gente conhece, ó. Aqui está a Argentina, que é vizinha do Brasil, né? Pega a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador e a Colômbia. Vocês podem ver que o Brasil está aqui, ó. Aqui já é o Brasil e ficou pertinho da gente. Não chegou que a englobar o Brasil, né? Mas era uma região próxima. E os Incas, eles formaram o maior império em termos de extensão, ou seja, em termos de tamanho, que a gente tem conhecimento aqui dentre as civilizações americanas. Vocês podem ver que ele começa lá na Colômbia e vai terminar na pontinha do Chile, ali da Argentina, formando mais de 3.000 quilômetros de extensão de uma ponta a outra e 12 milhões de habitantes. Então era realmente um império bem grande. E essa localização deles coincide com a região da Cordilheira dos Andes. O que isso significa? Aqui ó, eu peguei para vocês verem um mapa visto de satélite, para vocês perceberem que nessa região aqui ó, tem uma cordilheira de montanhas muito grande, ó. Aqui tem uma foto dessas montanhas vistas de baixo, aqui tá as pessoas. E é justamente essas montanhas que delimitavam, ó, o tamanho do Império Inca. Aqui, ó, esses dois aqui são América do Sul do mesmo jeito, só que esse aqui é um mapa desenhado, esse aqui é um mapa visto de foto de satélite. Desenhado também, mas inspirado na foto de satélite. A Cordilheira dos Andes marcava a delimitação do Império Inca, ó. Por isso que falava que eles ficavam entre os Andes, que são essas cordilheiras de montanha, e o Oceano Pacífico, que é esse oceano aqui, ó. A cidade de Machu Picchu, essa cidade aqui, que a gente iniciou a aula com ela, ela representa muito bem isso, a ideia de uma cidade no topo de montanhas muito altas. Ela, assim, é quase que uma exceção, né? Foi uma cidade descoberta há pouco tempo, ainda no século passado, e as pessoas ficaram impressionadas, né, com uma cidade ter sido construída em tal lugar. Mas Machu Picchu não era a capital do Império Inca. A capital se chamava Cusco, né, que significava umbigo do mundo. E ela ficava aqui, ó, onde hoje é o Peru. Tá vendo aqui que eu tô passando o mouse? O império deles, depois é que a gente vai ver, era o Império dos Quatro Cantos. Mas Cusco, diferente de Machu Picchu, né, foi erguida aqui uma cidade moderna por cima dela. Então você vê aqui, ó, dá para ver certinho que hoje é uma cidade normal. Aqui é uma praça, tem luz elétrica, tem as igrejas, né, os banquinhos. Então hoje é uma cidade normal. Aqui está uma das poucas ruínas do que sobrou de Cusco. Isso aqui foi uma fortaleza, né, que eles ergueram. A título de curiosidade, a capital do Peru hoje é Lima, né? Então, mas a capital do império era Cusco. E é interessante a gente estar comentando império, porque a gente viu que os astecas também formavam com o império, né? Então, eles tinham essa coisa em comum. Mas o Império Inca, ele não se chamava Império Inca, ele se chamava Império dos Quatro Cantos. A palavra Inca servia para se dirigir aos governantes do império, não ao império em si. O imperador era o Sapa Inca e os grandes generais, os políticos eram incas, né? Sapa Inca era o maior Inca. E esse não era o nome do império. O império chamava Império dos Quatro Cantos, porque se a gente for ver aqui, ó, tem esse canto aqui, que é o canto leste, o canto vermelho é o canto norte,
Esse aqui verde é o canto sul e o canto central, ó. Então, por isso que chamava Império dos Quatro Cantos. Mas diferentemente dos astecas, pessoal, é importante ressaltar que o Império Inca ele era muito mais pautado na comunicação, no diálogo, nas alianças e na diplomacia do que na guerra propriamente dito, sabe? Então, por exemplo, quando os incas chegavam num outro povo, primeiro tentava-se alianças comerciais, diplomáticas, ou seja, tentava resolver na paz. Se não desse certo, eles iam para a guerra. Mas mesmo depois dessas guerras, era comum que os povos que se juntavam ao Império Inca pudessem continuar falando as suas línguas, mantinham seus mesmos chefes, cultuavam os mesmos deuses e viviam como se vivia antes, desde que pagassem os devidos impostos e jurassem fidelidade ao Sapa Inca, ou seja, que é ao imperador Inca. O que isso significa? Era um império bem menos violento, né? Com bem menos guerras do que foi o Império Azteca. Então eles tinham uma filosofia diferente. E justamente por isso, os astecas não ficaram, os incas, né, não ficaram conhecidos pela sua cultura guerreira como os astecas, né? E a gente também não tem muito conhecimento sobre o quanto de astronomia, de matemática que eles sabiam, sabe? O modelo escrita deles ainda não foi totalmente decifrado, mas se tem uma coisa no qual os incas se destacaram foi nas construções, né? Eles construíram muitos prédios públicos, construíam várias coisas diferentes. A arquitetura deles era extremamente complexa, né? Inclusive, eu coloquei aqui como curiosidade, os incas não tinham o hábito de construir pirâmides, que nem os astecas, que nem os maias e até que nem os egípcios que nós vimos lá atrás, né? Mas eles construíam coisas incríveis. Eles construíam desde castelos, que nem a gente pode ver aqui, ó. Esse aqui é um castelo inca, construído por eles muito tempo atrás. Construíam aquedutos, né? Aquedutos é um tipo de ponte, um tipo de caminho que eles faziam para levar a água até as suas cidades, né? Quando a cidade ficava um pouco distante, e principalmente para suas irrigações, né? Para poder irrigar as suas fazendas, né? Que as suas plantações. Construíam templos também, dos mais vastos possível. As cidades deles, né? Eram sempre cidades planejadas, né? Vocês podem ver aqui, então eles tinham o hábito de construir cidades planejadas. Olha só, as ruas eram retinhas, as casas se dispunham sempre em formato de quadrado, né? Eles tinham aqui esse capricho, as cidades deles não iam crescendo, elas eram planejadas. Construíam muralhas em torno dessas cidades, eles tinham esse costume. E até a forma de agricultura deles era muito interessante. Como eles viviam numa região montanhosa, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas é muito mais difícil você plantar alimentos em regiões montanhosas. São poucas as coisas que gostam desse tipo de terreno. Eu sei que o café gosta, né, de ser plantado em regiões de montanhas, mas no geral a batata, a mandioca, esse outro tipo de alimento não. Então eles faziam esses terraços, ó, ficam parecendo degraus, não sei se vocês conseguem ver. E cada degrauzinho desses eles plantavam um tipo de alimento para poder estarem se sustentando, já que lá não tinham planícies para eles estarem plantando, eles plantavam nesses degraus. Muito interessante. Construíam pontes, vocês veem que essa aqui é uma ponte construída com a técnica Inca, que existe até os dias de hoje. Assim, não é a mesma ponte, mas a técnica é a mesma técnica. E até estrada pavimentada, ou seja, até estrada com pedrinha no chão, ó, eles tinham para conectar o império. Então era uma coisa assim de outro mundo. Eu até vou comentar aqui com vocês sobre uma classe de mensageiros, né, de correios que existia, que chamava chaquis, os chasquis, né? Como o império era muito grande, né, a gente viu, tinha mais de 3.000 quilômetros de extensão, e às vezes tinha que mandar mensagem de um ponto a outro, eles fizeram muitas estradas
E nessas estradas, a cada 5 quilômetros, tinha um ponto, né, com uma casinha, onde ficava um chasquis. Ou seja, o imperador, se ele queria mandar uma mensagem para o sul do império ou para o norte, ele entregava para o primeiro chasquis que estava lá em Cusco. Esse daqui andava 5 quilômetros correndo e entregava para o próximo. O próximo andava 5 quilômetros correndo e entregava para o próximo. De maneira que assim a mensagem chegava muito rapidamente aqui no destinatário. Porque não era um mensageiro que ia devagarzinho andando, ou então em cima de uma lhama, né, para poder entregar a mensagem, não. Era um grupo, cada um a 5 quilômetros, que assim ninguém corria muito, né. Isso inclusive deu origem àquele esporte, né, que é a corrida com revezamento, porque é exatamente isso que eles faziam. Muito interessante. E tudo isso desperta até uma certa curiosidade nas pessoas, né? Porque eles não usavam argamassa, não usavam cimento, não tinha uma liga entre as pedras que eles juntavam. Olha só, se vocês forem ver, elas são encaixadas perfeitamente, eles poliam elas certinho, para elas formarem um encaixe perfeito. E eles tinham que ser muito bons na sua arte de construir, pessoal, porque a região que eles habitavam sofria com muitos terremotos. Então, se eles não fossem precisos, tudo que eles construíam ia para o chão quando viesse algum terremoto. E por isso mesmo eles se tornaram construtores tão hábeis, tão bons nesse tipo de arquitetura, né? Até hoje não se sabe muito bem como os incas realizavam esse tipo de construção tão avançada, né? Que talvez até nos dias de hoje a gente não consiga fazer igual. E como que era a vida dos incas, né? Que eu vou comentar um pouco com vocês, para você estar sabendo, né? Que no geral, tanto os homens quanto as mulheres se dedicavam igualmente na arte da agricultura, né? De plantar, de colher os alimentos, mas tinha uma diferenciação entre eles aí no meio da vida para frente, né? Que os homens, quando ficavam mais velhos, costumavam ser convocados para a guerra ou para obras públicas, né? Essas obras aqui, elas eram construídas, os homens eram convocados a fazer e tinha que aceitar. Já as mulheres eram convocadas para a arte e para o artesanato, ou seja, elas faziam roupa, faziam potes, né? Faziam estátuas, tinham essa outra função dentro daquela sociedade. E a religião inca, né? Também era politeísta, ou seja, eles também acreditavam em vários deuses, e os principais eram os deuses Sol e o deus da Lua, né? Uma característica dos deuses incas, né? Aqui vocês podem ver que é o uso de máscaras, né? Eles são deuses mascarados, né? E eu acho muito interessante que a cultura inca, né? Principalmente por parte da sua arquitetura e toda que a vastidão desse império, né? E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinha, só uma introdução mesmo que é o Império Inca, né? Para que vocês possam reconhecer, para que vocês possam eventualmente estar gostando, né? E a gente continuar prosseguindo o conhecimento. E muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia para todos. Até mais.